Prefeito, vice-prefeito e vereadores foram empossados em cerimônia restrita na cidade de Criciúma. Aumento de preço dos materiais de construção preocupam economistas brasileiros. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Homem que sofreu amputação nas duas pernas se torna exemplo de superação. Salvaro nomeia secretariado de Criciúma. Justiça nega mais um recurso do Ministério Público sobre restrições à rede hoteleira em Santa Catarina. Serra do Rio do Rastro é novamente interditada para obras de contenção. E ainda, aumento no preço das carnes faz subir vendas de ovos em todo o Brasil. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro do ano de 2021. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. Prefeito, vice-prefeito e vereadores foram empossados em cerimônia restrita na cidade de Criciúma. O evento foi realizado no Teatro Municipal Elias Angeloni. Foi uma cerimônia bem diferente do que estamos acostumados. Em todos os municípios, uma sessão mais intimista, restrita a poucos convidados, marcou a posse de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos. Em Criciúma, o Teatro Elias Angeloni foi palco do evento, que dá início aos próximos 4 anos de mandato do Executivo e Legislativo do município. O público pôde acompanhar online. Pelo YouTube, a Câmara de Vereadores de Criciúma transmitiu a sessão solene. A solenidade, que foi presidida pela vereadora mais votada em 2020, Roseli De Luca Pizzolo, iniciou com a execução do Hino Nacional Brasileiro. Prefeito e vice-prefeito fizeram seus juramentos e assinaram os termos de posse. O prefeito reeleito, Clésio Salvaro, falou sobre o momento que estamos vivendo em uma posse tão diferente da habitual. Pela terceira vez, subo neste palco para tomar posse como prefeito desta cidade. Diferente das outras duas, o teatro está quase vazio. E nesse vazio sinto a ausência das pessoas que mais amamos, dos mais próximos, dos que nos ajudaram a chegar aonde estamos. Sinto a falta dos meus filhos, da Carol e do Ramon. Sinto aqui a falta dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, dos meus primos. Sinto aqui a falta dos meus tios, dos meus correligionários, dos meus amigos, daqueles que já partiram e daqueles que estão entre nós. Em seu discurso, deixou uma mensagem ao público e falou sobre a esperança de um 2021 diferente, de uma luz no fim do túnel, de quem sabe o fim da pandemia. Não desistam nunca, lutem, mesmo em meio às perdas, às adversidades, às dificuldades. Sabemos que não foi um ano fácil, a pandemia ainda não terminou e devemos manter os cuidados sempre que necessário. Seja você o pilar da conscientização e da mudança, que em breve teremos a vacina. Ela nos devolverá a vida como antes. A vacina é a luz, a vacina é a esperança. O que às vezes nos assusta é a sombra, a escuridão, o medo da própria ciência. Às vezes, o que nos assusta é a ignorância. E vamos fazer de tudo para oferecer a vacina com organização e segurança para todos os criciumenses. O ano de 2021 traz consigo a esperança de tempos melhores.
Os 17 vereadores eleitos também prestaram juramento e tomaram posse. De maneira remota, participaram da sessão solene os vereadores Airo Casagrande, que optou por ficar afastado por ser do grupo de risco, e Jair Alexandre, que positivou recentemente para a Covid-19. Depois da posse, a Câmara de Vereadores definiu a mesa diretora. Apenas uma chapa se inscreveu para a disputa e o vereador Arleuda Silveira, do PSDB, foi eleito o presidente do Legislativo Criciumense para o biênio 2021-2022, com a aprovação de todos os novos vereadores. A diretoria fica composta ainda por Giovana Benedetti Zanetti, do PSDB, na vice-presidência, Obadias Benônias, do Avante, como primeiro secretário, e Juarez de Jesus, do PSD, como segundo secretário. Bom, primeiro agradecer a todos os vereadores, as vereadoras, que nos conduziram à presidência nesse mandato de 2021 no município de Criciúma. Agradecer também a vereadora Giovana Zanetti, o vereador Obadias e o vereador Juarez, que estará comigo na condução dos trabalhos da mesa diretora. Será um ano que nós, com certeza, iremos conversar muito com os vereadores e traduzir os projetos para trazer uma melhor qualidade de vida ao cidadão criciumense. Quem decidiu reformar ou construir nesse período de pandemia está assustado com o preço dos materiais de construção. Alguns itens subiram em torno de 200%. O valor do metro quadrado da construção civil em Mato Grosso do Sul, em novembro, foi de R$ 1.192,43, um pouco abaixo da média nacional de R$ 1.252,10, de acordo com a pesquisa feita pelo IBGE, em conjunto com a Caixa Econômica Federal. Este ano, em plena pandemia, os insumos subiram vertiginosamente. Aço, cimento, tijolos, concreto, telha de fibrocimento, do hidráulico estão de 80%. Questão dos fios, parte de cobre, tivemos em torno de 150% de reajuste. Com as obras em andamento, os construtores estão vendo os custos subirem acima do normal. Como a demanda é alta, os materiais de construção continuam sendo reajustados. Além disso, a alta do dólar motivou a indústria a investir nas exportações. Aproveitando a dolarização, a facilidade de exportação desse produto, então, ou abastece o mercado interno ou o exterior. Então, tem mercado para as indústrias, infelizmente nós estamos à mercê dos industriários. Em junho, o setor da construção civil voltou a ficar aquecido. Com o aumento no número das obras, faltaram produtos que foram depois supervalorizados. O milheiro de tijolos, por exemplo, está 100% mais caro do que no início deste ano. O cimento também registrou alta. Quanto é que estava um saco de cimento em janeiro e quanto é que está um saco de cimento hoje? Estava R$ 19,00 e hoje está R$ 27,00 no distribuidor. Quem decidiu reformar também sentiu o impacto. As previsões iniciais de gastos ultrapassaram os orçamentos mais otimistas. Os empresários do setor estão reduzindo as construções. Tudo que nós tínhamos programado para construir, nós já reduzimos bastante a nossa programação, nossos projetos. Por quê? Porque não tem como você enfrentar o mercado do jeito que está aí. Primeiro que você vai aumentar ainda mais a demanda e esse preço vai aumentar ainda mais e você vai estar construindo aí um absurdo. A seguir, prefeito Salvaro nomeou hoje pela manhã secretariado de Criciúma. A segunda-feira foi de tempo bom em Criciúma. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá ensolarado, mas no decorrer da manhã a nebulosidade irá aumentar, o que reforça a chance de pancadas de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 30. Na quarta-feira, feriado em Criciúma,
o sol predominará em meio às nuvens. Existe a possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas da região. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 27 graus. Na quinta-feira, a nebulosidade aumenta significativamente. O céu permanecerá nublado em todo o período, com chance de chuva em todo o dia. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 27 graus. Na sexta-feira, o sol volta a predominar e as temperaturas permanecem na média semanal. A mínima será de 20 e a máxima de 28 graus. Vamos assistir agora uma bela história de superação. Um homem que perdeu as duas pernas desde que era criança segue firme na batalha da vida. E para mostrar que nada, mas absolutamente nada é impossível, ele mesmo já está colocando a mão na massa e construindo a própria casa. Bom dia, galera do SBT, estou aqui chegando no trabalho hoje. A casa em construção fica no Jardim Samambaia, periferia de Campo Grande. Alcionildo perdeu as duas pernas ainda criança, com 7 anos de idade, quando morava no Nordeste. Quando a gente morava no interior do Maranhão, meu pai era caseiro na fazenda. Aí meu irmão foi operar o roçadeiro, o trator, né? Aí eu fui junto com ele, fiquei em cima do paralama do trator. Aí o trator ia puxando a roçadeira roçando no mato. Aí eu caí entre o trator e a roçadeira. Aí a roçadeira veio e passou por cima, por as duas pernas. A deficiência trouxe uma aposentadoria precoce. Mas ele não ficou parado, não. Sempre fez bicos para complementar a renda. Eu trabalhei já de carroceiro, trabalhei já de açougueiro também. Já fiz uns serviços já. Mas de obra eu nunca tinha feito, não. A primeira que eu estou fazendo é essa. Alcionildo é casado, tem filhos, mas ainda não tinha casa. O Alcionildo está construindo essa casa porque a residência que ele mora com a família é cedida por um amigo. E esse amigo pediu a residência que ele deve entregar agora no mês de janeiro. Portanto, o Alcionildo tem praticamente um mês para terminar essa construção. E por causa do prazo apertado, ele trabalha até 8 horas por dia. O terreno ele ganhou da irmã. Alguns materiais também foram doados. E a mão de obra, bem, você está vendo quem constrói a casa. Assentei tijolo, fiz piso, contrapiso, né? Botei as peças em cima do meu cunhado e minha esposa e minha irmã. Botei as telhas também, cobri mais ela também. Levantei o restante para ele também, fiz tudo, foi eu. Alcionildo não tinha dinheiro para pagar um pedreiro. Porque a vida é difícil, não tem como pagar para a pessoa fazer pra gente, né? Você aprendeu na marra? Na marra, aprendi na marra. Tem que aprender, tem que dar um jeito. Tudo na vida é aprendizado? Tudo é aprendizado. A pessoa tem que ser disposta a fazer de tudo um pouquinho. E nessa empreitada, ele sempre tem a ajuda de um ou outro amigo. Ele é uma pessoa assim deficiente, né? Mas assim, mesmo com a deficiência dele, ele tem força e coragem para trabalhar. Eu acho muito legal que muitas pessoas que têm perna não fazem o que ele faz e ele regaça. Por isso que eu acho assim bom assim vir de ajudar ele, não meço esforço. O homem que perdeu as pernas criança jamais ficou parado, reclamando da situação. Ao contrário, Alcionildo está a todo momento construindo um futuro. Pai dizer que a vida não é fácil para ninguém, né? A vida é difícil, mas a vida é mais difícil para quem... A vida é mais dura para quem é mole. Porque a pessoa não pode deixar de superar, de querer conseguir algo na vida, ter um sonho, deixar de realizar o sonho por causa de qualquer obstáculo, né? A pessoa tem que conseguir, tem que batalhar e correr atrás, que um dia chega lá. Qual a sua desculpa para você não ir atrás do seu objetivo mesmo? Dá até vergonha, né? O ano de trabalho começou na Prefeitura de Criciúma. Na manhã de hoje, o colegiado do governo do município tomou posse em cerimônia restrita. A população e a imprensa acompanharam apenas pelas redes sociais. Por conta do cenário de pandemia, a cerimônia de posse dos novos secretários, diretores e coordenadores que farão parte do governo de Clésio Salvário na Prefeitura de Criciúma pelos próximos 4 anos foi restrita. O anúncio e a posse das autoridades foram realizados no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal. Este pode ser o melhor governo que a cidade já teve. Mas nem por isso é nos tirado o direito à humildade. Quero pedir muito, mas muito mesmo,
a cada uma e a cada um de vocês que pratique este gesto mais nobre de todos, o da humildade, o da gratidão. Eu digo da gratidão porque muitos nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Secretários, diretores, presidentes de fundação colaboraram muito, fazendo com que, junto com o Ricardo, obtivéssemos a maior votação da história de Santa Catarina em cidades acima de 100 mil eleitores. E a 24ª em todo o território nacional, ou seja, 72,36% dos votos. Mas estamos na condição de prefeito e vice, secretários, presidente de fundação, diretores, intendentes. Nós temos que governar para 100% da população, entendendo sempre que o mais importante está do outro lado. Fazem parte do colegiado Kátia Smielewski como secretária-geral de governo, Wagner Espíndola, secretário do comitê gestor, Celito Cardoso, secretário de Fazenda, Acélio Casagrande, secretário de Saúde, Miri D'Agostin, secretário de Educação, Tita Belloli, secretário de Infraestrutura, Bruno Ferreira, secretário de Assistência Social, Ana Cristina Youssef, procuradora do município, Zalmir Casagrande, presidente da Fundação Cultural de Criciúma, Neto Gione, presidente da Fundação Municipal de Esportes, Douglas Nazário, diretor de Comunicação, Tiago Ferro Pavan, diretor de Tecnologia de Informação, Gustavo de Medeiros, diretor de Trânsito e Transporte, Aldinei Potelec, diretor de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Alfredo Anselmo Gomes, o Fred, diretor da Defesa Civil, Gustavo Colle, diretor do PROCON, Neri Xavier, Intendência de Santa Luzia, Edson Aurélio, Intendência do Distrito do Rio Maina e Robson Isidro, diretor da FANCRI. O secretário do Comitê Gestor, Wagner Espíndola, falou em nome de todos os empossados. Não teremos sucesso e nem seremos vitoriosos se trabalharmos sozinhos. Cada um governando o seu próprio governo ou a sua própria república. Nossa maior arma para derrubar todos os desafios que com certeza virão será a nossa união. Não é o cabelo mais bonito, não é a roupa mais bonita, não será a entrevista mais bonita, será o coletivo. Aquilo que o grupo todo entregar para a sociedade de uma forma com união. Portanto, assim como no vídeo, quando um de nós tropeçar, que os demais todos. A seguir, Serra do Rio do Rastro é novamente interditada para obras de contenção. A Serra do Rio do Rastro, aqui no sul do estado, voltou a ser interditada nessa semana. Confira na reportagem. As restrições para o tráfego de veículos na rodovia SC-390 voltaram a ser implantadas na manhã desta segunda-feira. A via havia sido liberada no dia 23 de dezembro por conta das festas de fim de ano, mas agora os motoristas precisam ficar atentos aos horários de circulação. Para quem sobe a serra, a interdição ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 6 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã até 1 hora da tarde. O trânsito é liberado de segunda a sexta, das 6 da tarde até às 8 horas da manhã, aos sábados a partir da 1 da tarde e também liberado nos domingos e feriados. Já para quem vai descer a serra, o bloqueio é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. O trânsito é permitido de segunda a sexta-feira, das 7 horas da noite até as 8 da manhã, aos sábados a partir das 2 da tarde e liberado também nos domingos e feriados.
O Estado tem feito intervenções em 25 pontos críticos que passam por melhorias. Em cada um deles serão aplicadas diferentes técnicas de acordo com as necessidades específicas. Também será feita a retirada de blocos rochosos e outros materiais que estão soltos e sobre os taludes. Atualmente, o trabalho está sendo realizado em 7 pontos da rodovia. A ação faz parte do programa Novos Rumos e conta com recursos do governo federal de mais de 19 milhões de reais. A previsão é de que as obras sigam até maio de 2021. As restrições no combate ao coronavírus seguem rendendo discussões acaloradas em Santa Catarina. A jornalista Débora Correia nos traz mais informações. Olá, Heber. Em Santa Catarina, as restrições para conter o avanço do novo coronavírus se baseiam em um mapa de risco. Quem está com maior risco tem mais restrições. A restrição que tem causado grande polêmica nos últimos dias é em relação à capacidade de lotação dos hotéis e pousadas. Em dezembro, o governo do estado de Santa Catarina permitiu 100% de lotação em hotéis, pousadas e resorts, independente da classificação de risco. A argumentação do governo é que essa flexibilização facilita a fiscalização e também ajuda a distribuir melhor o público nesses hotéis. Mas o Ministério Público interviu e pediu a redução para 30% da capacidade. Pediu na Justiça. Essa liminar impetrada pelo Ministério Público foi derrubada. Na noite desse domingo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina derrubou o pedido do Ministério Público. Essa já é a terceira vez que um recurso do MP foi negado. Vamos acompanhar como ficam então as restrições no estado de Santa Catarina. Hotéis, pousadas, resorts e albergues podem funcionar com 100% de ocupação em qualquer classificação de risco no mapa do governo do estado. Casas noturnas estão proibidas em nível gravíssimo, máximo de 20% de ocupação em nível grave, máximo de 50% de ocupação em nível alto e sem restrições no nível moderado. E os eventos sociais, como casamentos, aniversários e formaturas, são permitidos com o máximo de 30% de ocupação em nível gravíssimo, máximo de 50% em nível grave, máximo de 75% em nível alto e sem restrições no nível moderado. Lembrando que as atividades e as restrições são limitadas de acordo com o mapa de risco que é divulgado semanalmente pelo governo do estado. Hoje, 12 regiões do estado estão consideradas de risco gravíssimo, como é o caso da região de Criciúma, região carbonífera, e outras 4 estão em risco grave. Débora Correia para o Informe Região. O aumento nos preços das carnes fez disparar a venda de ovos em todo o Brasil. Os nutricionistas dizem que o custo-benefício vale a pena. Os ovos sempre foi um produto bastante consumido pelo brasileiro. É usado para a produção de bolos, pães e principalmente na alimentação. Essa empresária escolheu trabalhar com o produto e não se arrepende. É que as vendas dispararam nos últimos meses de 2020. Aumentou muito, uma demanda de 50% aumentou, né? De quando a gente abriu, questão de 4, 5 meses teve um aumento de 50%. Eu estava parada, né? Aí, a gente pensou, vamos montar uma casa de ovo, porque não existe aqui em Dourados ainda, né? Aí a gente teve incentivo, apoio, todas essas coisas, né? E aí a gente montou a Casa do Ovo. O volume de vendas foi tão grande que Simone precisou procurar o contador para mudar o modelo do negócio. A gente não imaginava que seria tão grande assim, né? Eu pensei que eu ia continuar mais ou menos um ano com o MEI, né? Todas essas coisas, mas o nosso contador, né, teve que falar assim, não, vamos trabalhar certinho, né? Aí a gente teve que mudar. Iniciei com o MEI, né, o microempreendedor. Aí por conta da demanda, do valor das notas, todas essas coisas, a gente teve que mudar para o Simples Nacional. Durante a pandemia, vários alimentos sofreram reajustes, alguns impulsionados pela alta do dólar. Um dos produtos que mais impactaram a inflação foi a carne, em especial a bovina. O valor do corte de primeira subiu 18%, enquanto que a carne de segunda ficou 25% mais cara. O aumento do preço da carne contribuiu para o crescimento da procura por ovos. As vendas aumentaram tanto que a previsão para a produção de ovos no Brasil é de mais de 1 bilhão de dúzias. Essa nutricionista diz que o custo-benefício vale a pena. Ela garante que os nutrientes presentes no ovo conseguem substituir
a carne bovina. O ovo é um alimento dos mais completos que a gente tem. Em relação a alimentos completos, ele é o segundo melhor, só perde para o leite materno. Então, assim, o ovo ele pode ser um substituto muito bom das proteínas, tanto da carne vermelha quanto da carne branca. Só que a gente tem que cuidar com a proporção, porque assim, pensando em um bife de carne bovina de 100 gramas, ele fornece aproximadamente 23 gramas de proteína. Para eu conseguir essa mesma quantidade com o ovo, eu tenho que consumir mais ou menos 3 ovos para chegar no valor aproximado. Só que o ideal é a gente consumir de 1 a 2 ovos por dia, porque o ovo também tem bastante gordura, principalmente na gema. Então, o ideal seria a gente consumir uma gema e 3 claras. Eu consigo ter uma quantidade de proteína relativa ao que forneceria um bife bovino. Thaís explica ainda quais as formas mais adequadas de preparar o ovo para ter um consumo mais saudável. O ideal seria a gente consumir o ovo cozido, que é onde a gente não vai interferir, não vai acrescentar gordura nesse preparo. A gente tem os nutrientes dos ovos assim preservados ao máximo. Se for para consumir o ovo frito, que ele seja frito em uma frigideira antiaderente, se possível, com um fiozinho de azeite ou até mesmo sem nada de óleo acrescentado, que a gente não altera tanta quantidade de gordura presente nesse alimento. Então, assim, de preferência cozido, se não, o ovo frito ou omelete, mexido, que são as opções que a gente tem de variáveis ali para usar no dia a dia, para não enjoar. Consumir o ovo é saudável para o corpo e também para o bolso. Apesar de ser barato, o produto não perde nada em qualidade nutricional. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, terça-feira, se Deus assim permitir. Uma boa noite.